A reforma tributária é uma das mudanças mais importantes no sistema de tributos brasileiros das últimas décadas. E o mercado imobiliário, um dos pilares da economia, vai sentir esses efeitos de forma direta. Mas o que muda na prática para quem constrói, investe, compra ou aluga imóveis? Esse é o assunto do programa Conexões Imobiliárias de hoje, que já começou. A reforma tributária traz impactos profundos para o mercado imobiliário. Em síntese, a reforma tributária propõe unificação de tributos, não cumulatividade, tributação no destino e transição gradual. Mas o que é tudo isso? Calma, que a gente vai te explicar. Eu recebo agora aqui no Conexões Imobiliárias o Franzé Bardavil. Ele é corretor de imóveis, conselheiro suplente do Cresce Ceará e advogado especialista em direito tributário. Obrigada por ter vindo. Eu agradeço o convite, Mirelle. Estou à disposição para esclarecer esses temas tão relevantes, né, que atualmente está sendo tratado com muitas dúvidas, né, e muita apreensão em relação a nós contribuintes do mercado imobiliário, mas... Que é tudo que é novo, né? Mas vamos conseguir aí desmistificar algumas coisas e tratar os pontos principais para tentar informar todas as pessoas que estão nos assistindo. Então, de forma geral, o que muda com a reforma tributária aprovada? Bom, é importante, antes da gente entrar nos detalhes, né, explicar quais os tributos que a gente tem atualmente e os tributos que irão existir com a reforma tributária a contar de janeiro de 2026. E, além disso, né, detalhar quais os tributos que o nosso dia a dia no mercado imobiliário, nós usualmente, né, somos contribuintes. Então, inicialmente, a gente tem que separar e diferenciar o que são os tributos referentes ao patrimônio e renda dos tributos sobre o consumo. E aí eu vou exemplificar aqui. Em relação ao patrimônio e renda, esses tributos não vão ser alterados, certo? Que é imposto de renda, imposto sobre os veículos automotores e IPVA, que vai ter só um acréscimo em relação a isso na reforma tributária, que eu posso falar posteriormente. O IPTU permanece normal também. IPI, ISS e ICMS, esses sim que são os tributos de consumo, eles vão ser alterados juntamente com a PIS e a COFINS, e eles vão integrar dois novos tributos, que é a IBS e a CBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços e a Contribuição sobre Bens e Serviços, que na prática, né, vão substituir os tributos do consumo, mantendo-se os tributos do patrimônio e renda normalmente. Basicamente, são essas as principais substituições referentes aos tributos. Então, a gente tem imposto de renda, IPVA, ITBI, imposto de importação, imposto de exportação, esses vão se manterem, né, normalmente. Né? O que vai ser alterado é o IPI, PIS, COFINS, ICMS e o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, que engloba também comunicação, transporte, energia elétrica e combustíveis, tá? E as contribuições do PIS e COFINS, certo? Então, esses 4 tributos, IPI, ISS, ICMS, PIS e COFINS, na verdade, 5 tributos, eles vão integrar 2 novos tributos, que é a RBS e a CBS, que antes, né, no projeto de lei da reforma tributária, o intuito era criar um imposto único, que é justamente o IVA, né, Imposto sobre Valor Agregado. Mas, para preservar as competências dos entes municipais e estaduais, né, criou-se, né, o IVA dual, que é justamente o motivo de existir a IBS e a CBS. Então, o IVA dual é o gênero dos 2 novos tributos, que é a IBS e a CBS, que vão ser somados aos tributos normais do patrimônio e renda, que eu falei anteriormente. Uhum. Haverá uma transição? Quanto tempo realmente existe essa expectativa para a reforma ser implantada de forma ampla? Tá. Na realidade, esse tempo já foi iniciado, né? Já desde da promulgação da Lei 214 de 2025, certo? Mas a vigência vai começar agora, em janeiro de 2026, e a maioria dos contribuintes, eles vão ficar atuando nos regimes duplos, né? No novo e no atual, até haver essa transição, para que eles possam se adequar e futuramente ficar só com o regime da tributação da reforma tributária. Uhum. A reforma, ela pode alterar o valor dos imóveis? Alterar o valor dos imóveis, não, certo? Para a gente analisar essa sua pergunta, a gente tem que ir para os fundamentos do direito em si, certo? A Constituição Federal, ela delimita,
né, as competências e as limitações ao poder de tributar dos legisladores, né, trazendo várias regras básicas, princípios, né, que criam, né, toda essa regulamentação. E aí, o que foi alterado, né, teve uma emenda constitucional que fez essas alterações e a lei complementar criou, né, toda essa reforma tributária e nela vai definir, né, como vai ser esses novos tributos. A partir daí, o município, a União e os estados, né, basicamente, eles vão executar esses novos tributos, né, mas sempre respeitando os limites impostos na Constituição Federal. Então, falar que o Poder Executivo ou o Poder Legislativo vão poder aumentar o valor do tributo. Na realidade, na prática, o intuito da reforma tributária foi diminuir a complexidade das obrigações acessórias, das obrigações tributárias, né, e diminuir a onerosidade também, sendo que a gente só vai realmente sentir isso na prática, né, porque definido isso, existem, né, as alíquotas, certo? Que as alíquotas são os percentuais pelos quais vão incidir naquelas relações tributárias. Então, a não cumulatividade por si só é um sistema de créditos e débitos, né? Fazendo que nessa relação tributária em cadeia, todo o crédito que foi gerado para pagar aquele tributo seja utilizado no final para o consumidor final fazer o pagamento abatendo isso. Sendo que, na prática, quando se trata da não cumulatividade, essas alíquotas tendem a ser bem maiores do que os tributos cumulativos, certo? Um exemplo de tributo cumulativo hoje, né? O regime presumido de tributação ou até mesmo simples, certo? Simples nacional. Ele tem uma alíquota bem menor do que as alíquotas dos tributos não cumulativos, né? E você paga ali um valor de contribuição, né, ou de tributo naquele momento. A não cumulatividade não. Ela é calculada em toda essa cadeia de produção até chegar ao consumo, né? E essas alíquotas tendem a ser maiores. Então, na prática, né, vai realmente depender de como vão ser colocadas essas alíquotas. Especula-se que essas alíquotas, para o IBS e CBS somadas, vai ter uma alíquota mais ou menos de 8,4%, que nas relações tributárias, né, caso haja algum outro fato gerador dos tributos de patrimônio e renda, né, eles serão somados. E aí sim pode ensejar uma carga tributária a maior nesse momento. Franzé, esse modelo que passa a ser implantado ano que vem, a gente pode dizer que ele se inspirou, ele é inspirado, ou tem alguma característica em comum da forma como acontece em outros países, na Europa ou nos Estados Unidos, por exemplo? Como é que é lá fora e como é que vai ser aqui? Vai ficar mais parecido? Sem dúvida. O objetivo maior da reforma tributária, né, foi aprimorar a não cumulatividade, a tributação através do consumo, utilizando a não cumulatividade de forma ampla, tá? Porque historicamente no Brasil, a não cumulatividade por si só, ela gerou muitas normas, tornando esse tipo de tributação muito complexo, né, por existir vários regimes, né, cada estado criando seu regime, tendo uma lei superior para adequar isso, mas os estados criando várias normas, né, que acabaram tornando esse princípio, né, essa tributação muito complexa. A reforma tributária ela vem para simplificar justamente essa não cumulatividade. E para você ter uma noção desse regime, né, para você ser membro da União Europeia, é necessário que o país ele adeque, né, ele seja, utilize essa não cumulatividade, né, no seu regime de tributação. Tá? Então, assim, sem dúvida, na Europa, né, já se utiliza muito esse tipo de tributação, certo? Que é justamente o imposto sobre valor agregado. Sendo que a peculiaridade aqui no Brasil é que ele ficou dual, porque existem as competências dos estados e dos municípios, que vão ficar encarregados do IBS, e da União, que ficará encarregada da CBS, certo? Que é justamente a contribuição de bens e serviços, que anteriormente ela englobaria uma parte do IPI e alguns outros tributos federais, tá? E o IBS, que vai substituir os impostos de ICMS, ISS e uma parte do IPI. Além de tudo isso, ainda vai ser criado também o imposto seletivo, que é um outro momento a gente pode até debater mais,
que ele tem um caráter de normatizar ou de policiar as condutas, né, as ações dos contribuintes, ao contrário da parte fiscal, que é justamente e estritamente arrecadatória. Eu posso até citar um exemplo interessante, né? Antigamente, nas compras internacionais, nesses sites, não havia nenhuma tributação específica. Na realidade, a tributação era muito pequena, né? E aí o Poder Executivo ele aumentou isso justamente para que forçassem, né, a conduta das pessoas, dos consumidores, a comprar no Brasil, ao invés de comprar fazer compras internacionais, né, fazendo com que o intuito ali não fosse a arrecadação por si só, mas sim a conduta daqueles compradores de deixar de comprar dos produtores internacionais para comprar dos produtores brasileiros, que é justamente o caráter extrafiscal, né, da tributação. O imposto seletivo ele vem justamente com a reforma tributária para trabalhar justamente nas condutas dos consumidores. Uhum. Eu acho que é um assunto, obviamente, muito complexo. Franzé, onde é que a pessoa pode buscar esse conhecimento para saber realmente o que vai acontecer, para se planejar, para tirar suas dúvidas? Como é que isso vai ser repassado para a população? Ou já está sendo repassado para vocês, que são da área? Bom, os operadores do direito, né, no modo geral, né, já estão tratando desse tema, já existem várias obras publicadas de autores renomados que tratam do assunto, tá? O governo também ele vem trabalhando, né, inclusive é um projeto já bem antigo, né, que foi promulgado para depois de um determinado tempo, né, se iniciar essa transição, dando oportunidade para que todos os contribuintes, né, a população, no modo geral, ela tenha um tempo para se adequar. E é óbvio, né, que quando começar a aplicação, a vigência da lei, né, os princípios constitucionais eles vão resguardar todos esses operadores, né, para que haja realmente uma efetividade, tanto fiscal, mas como a justiça social também, em relação a essa parte dessa tributação. Uhum. Você está gostando da nossa conversa? A gente já conseguiu tirar suas dúvidas? Pois não sai daí que a gente vai para um breve intervalo, mas volta já já. Impulsione sua carreira no MBA da FGV na MRH, uma instituição que forma líderes de destaque, eleita a terceira melhor think tank do mundo e a melhor do Brasil por 13 anos consecutivos, segundo o MEC. Além de cursos de diversas áreas, temos diferentes modalidades de estudo, presencial, blended, live e online. Garanta seu futuro brilhante. MBA é na FGV e MBA da FGV é na MRH. Há 25 anos, a Apoena Faculdade e Cursos Técnicos oferece mais de 15 cursos, entre técnicos e de graduação. A instituição de ensino tem como missão oferecer serviços educacionais que contribuem para a empregabilidade e renda das pessoas. Mais de 30 mil alunos já passaram por aqui. A Apoena Faculdade e Cursos Técnicos possui valores como simplicidade, foco no aluno, trabalho em equipe e ética. A educação profissional está ao alcance de todos. Na locação imobiliária, Franzé, como é que a reforma tributária vai interferir? A reforma tributária ela vai impactar a locação imobiliária tanto para quem é inquilino como para quem é o proprietário do imóvel? Tá. Em relação às relações num todo para o mercado imobiliário, a gente sempre tem que se atentar ao que eu falei inicialmente sobre os tributos, né? Na realidade, existem os tributos que usualmente a gente lidar no dia a dia no mercado imobiliário, que são o ISS, principalmente para nós, profissionais liberais, né, que temos que recolher a tributação que é de competência do município, o ITBI, que também é competência do município, e no caso ele está no nosso dia a dia, quando a gente vai consolidar, né, as transações imobiliárias. Em relação à locação, tem imposto de renda, né, que as imobiliárias e os corretores têm que declarar nas informações imobiliárias, né, o que foi que aconteceu em relação à renda, o ganho econômico em relação àquele contribuinte, tá? E o ITCD, quando se trata de TCMD, né, de morte, doação, etc., que em relação à reforma tributária, é importante a gente mencionar que ele
sanou uma omissão legislativa que tinha a respeito das heranças e doações internacionais. Então, a partir de agora, isso vai ser tributado também pelo ITCD, certo? E em relação às locações, principalmente para o locador. O locatário, nem tanto, certo? O locatário ele terá obrigações acessórias de informar no seu imposto de renda, detalhes sobre aquele imóvel, se ele mora em residência própria ou se ele mora em imóvel alugado. E com os novos mecanismos que foi utilizado pela reforma tributária, que foi a definição de valor de referência, que pode ser utilizado como prova e deve ser alimentado pelas administrações fazendárias, pelos cartórios, né, por todos os operadores do direito, para que se chegue a um valor mais real da base de cálculo, que trata de todos esses tributos que envolvem o mercado imobiliário, certo? Isso aí é um ponto também muito importante que tem que ser falado, tá? Mas em relação à locação, o locador, antes, ele não era contribuinte de determinados impostos exclusivos para pessoa jurídica. E vai ter, em determinados momentos, principalmente quando ele tiver acima de 3 imóveis e oferir uma renda acima de R$240 mil por ano, ele obrigatoriamente vai ter que pagar o IBS e a CBS, que antes não pagava. Então, para o locador, sim, né? E a gente sempre tem que ficar atento, né? Quais os impostos que a gente utilizava antes e se esses impostos, eles são de patrimônio e renda, que não foram modificados, ou se são sobre o consumo. E se esses novos tributos, né, eles criaram algum fato gerador novo, como esse, no caso do locador que ofere acima de R$240 mil anuais e tem mais de 3 imóveis, né, ele sim vai ter essa nova tributação. Mas atualmente a gente lida, né, basicamente com ISS, com ITBI, com ITCMD e com Imposto de Renda. Dentre esses 4, o que mudou para a reforma tributária basicamente, né, foi o ISS, que ele agora integra a IBS, que é de competência, no caso, do Estado e do Distrito Federal e municípios, né, que vai ser gerido, administrado, por ele ter essa competência dupla, né, em relação à instituição desses tributos, tem englobado o ICMS, que é estadual, tem englobado o ISS, que é municipal, ele vai ser gerido por comitê gestor, que vai ser integrado pelas pessoas responsáveis do Estado, pelas pessoas responsáveis do município, e vai ser gerido duplamente por essas dois tipos de pessoas públicas. Então, essa não cumulatividade do novo IBS, CBS, vai favorecer o mercado imobiliário de alguma forma, a gente pode dizer? Em tese, ele vai facilitar, porque antes da reforma tributária, a não cumulatividade ela poderia ser física e financeira, esses dois regimes, né? E aí gerava muita dúvida, porque assim, a não cumulatividade nada mais é do que você ter direito a todos os créditos de uma cadeia de consumo, de produção ao consumo, certo? É tanto que as indústrias, né, elas são elas levantam a bandeira, fazem propaganda e tudo, porque elas vão ser as mais beneficiadas em relação à reforma tributária. Porque nessa cadeia, né, da produção até o consumo, tudo isso aqui envolve, né, basicamente as indústrias. Né? Então, por exemplo, uma indústria de automóveis, né, uma indústria de avião, né, a complexidade que era para você fazer o cálculo de crédito e débitos até chegar ao consumo, né, era enorme. Né? Então, com a não cumulatividade ampla, né, isso se facilitou, tá? E, principalmente, né, aderiu-se à não cumulatividade pelo regime financeiro, que é justamente dos pagamentos. Então, se eu paguei alguma coisa, vou citar um exemplo aqui, diferente do regime físico, que integra aquele produto, né? Então, tem a matéria-prima, eu crio alguma coisa aqui, essa matéria-prima integra aqui, certo? Vai ter o direito ao crédito e o débito, porque é a não cumulatividade física, eles se integraram. Sendo que se, por exemplo, eu compro uma máquina nova para fazer isso, né? Tinham dúvidas e questionamentos que se o valor que eu gastei sobre essa máquina nova, eu iria ter o benefício ou não em relação a esses créditos. E com a não cumulatividade ampla pelo regime financeiro que foi adotada pela reforma tributária, tudo isso aqui foi pacificado e vai ter menos complexidade para que você possa utilizar
das maiores vantagens da não cumulatividade. E vai haver mais impacto nos custos cartorários ou de registro? Custos cartorários de registros, né, não tem nada a ver com os tributos, tá? Eles são, salvo engano, né, uma espécie de taxa, né, que é um tipo de tributo, né, mas que não tem nada a ver com a reforma tributária do contexto que a gente está conversando aqui. Então, ele é algo específico e divisível que a pessoa vai lá utilizar daquele serviço e ela é taxada naquele momento, certo? Não foi o enfoque da reforma tributária em relação às taxas. Mas em relação ao efeito prático, né, em relação ao mercado imobiliário, basicamente vai ser da atualização, né, das bases de cálculos que envolvem toda a sistemática tributária, em razão do valor de referência. Que, inclusive, a instituição normativa do governo, né, criou a CIB, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro. E nele, obrigatoriamente, os cartórios vão ter que informar os valores reais que estão acontecendo naquelas transações, as administrações fazendárias também, né? Inclusive no valor de referência, que é justamente a base de cálculo que eu estou falando aqui, que é assim para as pessoas que estão nos assistindo, né? A base de cálculo nada mais é do que um fator que incide o percentual, que é a alíquota, para gerar o valor do tributo que você vai pagar. Então, a base de cálculo, por exemplo, vamos supor aqui, do IPTU, é o valor venal do imóvel, tá? Esse valor venal do imóvel, diferente do valor de referência que foi trazido pela reforma tributária, ele não é tão atual. Então, quando a gente vai olhar um extrato de IPTU, que a gente vê o valor venal do imóvel, geralmente aquele valor venal é bem aquém do valor que você está fazendo na transação imobiliária, certo? O valor de referência trazido pela reforma tributária, ele vai, em razão desses outros mecanismos que envolvem os cartórios, as administrações fazendárias, o Poder Executivo, ele vai trazer à realidade esses valores, fazendo com que chegue ao valor de mercado, né? E acabe com que essa base de cálculo, que anteriormente, na maioria das vezes, ela era defasada, ela fique atualizada ao valor de mercado com o valor maior, consequentemente, a alíquota aplicada nesse valor, né? Se ela for fixa ou progressiva, certo? Ela vai gerar o valor do tributo a recolher. Então, consequentemente, para o mercado imobiliário, não de forma direta pelos tributos, né? Mas pelos novos mecanismos fazendários e pelas informações que vão ser criadas através da CIB, essa base de cálculo vai estar mais atualizada do que era antes. Então, vai acabar com que a tributação possa ficar maior. E quais os ajustes que as empresas precisam começar a fazer agora? Como é que deve ser a preparação das empresas para poder fazer com que essa transição aconteça de forma mais tranquila, sem tanto sobressalto? O mais importante para as empresas, né, é terem ciência de qual vai ser o melhor regime tributário para que elas se adequem, né, às novas nuances da reforma tributária. Então, existem vários tipos de regime, lucro real, lucro presumido, simples, né? E com esses novos tributos, elas vão ter que verificar, né, através de compliance, de planejamentos, né, quais são os principais fatos geradores, relações que elas vão ter, né, com esses novos tributos, com essas novas reformas que são trazidas pela reforma tributária, né, onde vai ser o ponto central da arrecadação dela. E nesse momento ela realmente fazer um planejamento, né, para que ainda nesse período de transição ela consiga se adequar e aderir ao regime tributário específico para que seja menos onerada. E que pontos ainda dependem da regulamentação e podem alterar o cenário atual? Tá. Como eu falei anteriormente, existem, né, a normatização e os princípios, as limitações, as competências que vêm da Constituição. Foi promulgada a lei complementar, que é justamente a da reforma tributária, 214/2025, né? E em relação às alíquotas, principalmente, essas alíquotas elas vão ser colocadas pelo Poder Executivo por suas competências, certo? Então, essas alíquotas que realmente o município, o Estado, né, o comitê gestor, né, eles vão ter que definir quais serão essas alíquotas para a gente saber como vai ser a real aplicação desses novos tributos,
Isso no que se trata da IBS, né? No que se trata da CBS, essas alíquotas elas vão ser feitas pela União e daí então a gente vai saber como vai ser essa parte dessa tributação. Mas nesse momento, até agora, só tem uma especulação ainda, não tem ainda o valor exato, né? Porque como não começou a vigência ainda, essas leis específicas ainda não foram formuladas. Vai ter o período de transição, vai ter o período de adaptação da sociedade. Como é que você avalia daqui a 5 anos, por exemplo, quando a reforma já estiver estabelecida, todo mundo já tiver se adequado? Como é que o senhor analisa a situação do Brasil, do ponto de vista tributário, quando realmente a reforma já estiver colocada em prática? Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, né? Sem dúvida, a gente tem que ser otimista em relação à reforma tributária, tá? Principalmente pela a intenção de simplificar toda essa regulamentação. Mas, sem dúvidas, o fato de existir um órgão nacional, que é o Comitê Gestor, que vai tratar da IBS, né, surgem várias dúvidas, principalmente na parte jurídica, de como se vai fazer alguns questionamentos, como pedir algum recolhimento, alguma repetição de indébito ou um tributo de volta, né? No caso, a gente vai pedir o tributo de volta numa ação contra quem, né? Se é um comitê gestor composto pela competência municipal e estadual, né? Inclusive, a parte processual da reforma tributária também é muito relevante, porque no que se refere à União, né, era a competência do STF, né? E alguns tributos que envolvem, né, a IBS, como uma cota lá, uma parte do IPI, ele foi acrescido um inciso, uma linha na Constituição que vai ser agora competência do STJ. Então, assim, muita coisa processual a gente só vai saber realmente quando de fato estiver vigorando, né, e acontecendo as relações tributárias no enfoque da nova reforma tributária. Mas o intuito, sem dúvidas, é aprimorar, diminuir a complexidade e diminuir a onerosidade dos tributos. Embora vá depender muito das leis que vão ser criadas, dos decretos, dos atos normativos que se referem principalmente às alíquotas, que vão ser colocadas pelo Poder Executivo. Uhum. Obrigada, Franzé, por tantas dúvidas que você conseguiu sanar aqui. Muito obrigada. É um prazer, Mirelle. E assim, o tema é um tema muito relevante e a gente tem que ter o cuidado, né? Porque o tributo por si só, o ramo do direito tributário, ele exige uma linguagem um pouco mais complexa e a gente tem que trazer para todas as pessoas que estão nos assistindo, né, uma linguagem mais que, de fato, elas consigam ser informadas realmente do que está por vir, né? E assim, são temas muito importantes porque, na realidade, a gente tem que ter a consciência de que os fatos geradores, eles continuam basicamente os mesmos, sendo que eles vão ser tributados por novos tributos, né? E tudo indica que vai ter o período de adaptação, claro, né? E vai ser muito proveitoso para todos que lidam no mercado imobiliário, porque vão aparecer novas oportunidades também, né? Formas de planejamento, vai ser necessário também, né, uma maior capacitação, né, dos operadores do direito, dos operadores do mercado imobiliário, né, para que a gente possa trazer a segurança jurídica necessária nessas transações. E acabar que, em relação a toda essa tributação nova, né, a gente consiga, de fato, né, gerar o resultado útil, né, na profissão do corretor de imóveis, na profissão dos advogados, dos operadores do direito, que é justamente, né, você dar a função social àquele imóvel, né, e, sem dúvida, né, as comissões, né, em relação aos corretores de imóveis, né, a administração dos imóveis, né, fazem com que tudo isso ocorra com segurança, né, tendo a responsabilidade de se adequar à nova tributação. Sim, obrigada. E agradeço também a você por me fazer companhia até agora. Semana que vem a gente está de volta. Tchau.